Jovem Pan, eleições 2022. 8h26. Vamos dar início aqui a mais um debate JC nas eleições 2022. Sempre aos sábados, aqui no Jornal da Manhã, estamos recebendo representantes de partidos e grupos políticos para a gente discutir um pouquinho o cenário, as articulações políticas visando aí as eleições de outubro. A ideia também é trazer informações para os nossos ouvintes, os nossos internautas, para que as pessoas já comecem aí a se mobilizar em relação às eleições, a importância do voto neste momento para o futuro do nosso país. Hoje já tenho aqui os meus convidados, à minha esquerda o Francisco Quintino, presidente do Diretório do Partido Solidariedade e também presidente do Sindicato dos Químicos. Bom dia, Quintino, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia, Omar. Agradecer aqui à Rádio Jovem Pan pela oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre a realidade do Brasil, o cenário político e a situação como um todo. Estamos aqui à disposição. Agradeço pela presença e vamos conversar também com o Omar Chequeto. Omar, que é empresário e integrante do Movimento nas Ruas. Bom dia, Omar, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Estou conhecendo hoje o Quintino e tenho certeza que será, assim, uma conversa muito salutar entre as partes, né? Com certeza, já agradecendo a presença dos nossos convidados e convidando os ouvintes, os internautas, para que participem, enviem seus comentários, suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 998421255. Gostaria de começar perguntando aos nossos convidados, né? Nós já temos aí os posicionamentos definidos, tanto do Movimento nas Ruas, como também do Partido Solidariedade. Então, a gente vai começar fazendo uma troca aqui. Eu vou pedir que o Omar Chequeto avalie o candidato do Francisco Quintino a presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, Chequeto. Olha, eu acho que passou, né, o momento do Lula como presidente. Ele já esteve por 4 anos, depois mais 4, depois ele indicou a Dilma, e eu acho que encerrou o ciclo. E com tudo que se passou em relação ao PT no governo, em relação ao pessoal, à junção de partidos, eu acho que eles encerraram o ciclo dele para o Brasil. E eu tenho uma ideia, Carla, eu participo do Rotary. O Rotary, a gente tem uma questão de roda, de dentada, de haver mudanças, né, sabe, nos cargos. Então, o Brasil está na hora de mudar. Nós estamos com uma linha, assim, há 30, quase 40 anos à esquerda no poder. Eu acho que chegou o momento de agora a gente dar continuidade nessa linha que o Bolsonaro começou a levantar aí da direita, sabe? Ressurgindo um pouquinho a direita aqui no Brasil. Essa é minha opinião, assim, de maneira geral. Vou pedir também que o Francisco Quintino avalie, então, o pré-candidato a presidente do Omar Chequeto, o presidente Bolsonaro. Eu vejo, Carla e Omar e ouvintes, que o atual momento da presidência que está sobre a liderança de Jair Bolsonaro não trouxe avanços significativos tanto para a economia e muito menos nas questões de políticas sociais. E isso é que é mais importante nesse momento. Eu seria um torcedor do Jair Bolsonaro se ele fizesse pelo menos um pouco do que ele prometeu. Pelo menos algo que ele prometeu ele está fazendo, que é criar uma situação de rivalidade na sociedade, que é não se importar com os pobres. E se nós pegarmos nos 522 anos de Brasil, e se nós pegarmos a calculadora e dizer que cerca de 40 anos a esquerda está no poder, isso quer dizer que passa de 480 anos em que a direita governou a nossa nação. E nem por conta disso, considerando que cerca de 350 anos foi sob o regime da escravidão. E a gente continua ainda tendo os pobres mais pobres e os ricos mais ricos. Enquanto não houver um equilíbrio do ponto de vista de distribuição de renda, para que, proporcionalmente, a nossa nação, rica como consiga distribuir melhor aquilo que é feito como patrimônio nacional, enquanto esse equilíbrio não acontecer, nós vamos continuar insistindo que a direita não consegue dar esse retorno para os mais pobres no Brasil. Muito bem. Temos então já os posicionamentos, as avaliações, e agora eu vou pedir que cada um defenda o seu pré-candidato a presidente, né? Por que seria o momento agora, começar por Omar Chequeto, por que seria o momento de reeleger
o pré-candidato Bolsonaro, Chiqueto? Olha, o Bolsonaro entrou no governo, entrou no poder, ganhou as eleições, prometendo mudanças. Quando ele chegou realmente a administrar o país, ele encontrou as resistências, né? Isso já havia acontecido lá atrás no Brasil. Quando o Jânio Quadros ganhou a eleição, a figura foi basicamente a mesma. Então, o presidente personalista entra com muita esperança, falando coisas que o povo gosta de ouvir, e, de repente, para fazer realmente todos aqueles projetos, barra-se num Congresso que não é eleito junto com o presidente. Quer dizer, existem muitas linhas contrárias ali que travaram. Então, foi o caso do Bolsonaro. O que a gente percebe é que o Bolsonaro fala a voz do povão. Desculpa da expressão, mas essa é a realidade. O povo, há muito tempo que não via nenhuma pessoa assim, a linguagem tão simples e tão parecida com a dele, né? Que é do povo. Então, eu acho que o Bolsonaro realmente levantou essa população brasileira, trazendo esperança, e só não conseguiu fazer mais coisas porque muitas delas ficaram no Congresso. Agora, as realizações foram muitas, gente. É uma questão de a gente analisar o que se conseguiu, tá? Eu acho que o Brasil deu um salto muito grande, inclusive as coisas estão acontecendo pró-Bolsonaro. Começa-se com uma imagem dele deturpada no mundo todo. Agora, depois de basicamente 3 anos, quase 4 anos, essa situação está se invertendo, né? Apesar de ter uma parte da mídia que detesta essa linha do Bolsonaro, as atitudes dele, de certa forma a imagem do Bolsonaro está se consolidando como uma imagem positiva. Erros ele tem, porque ele é humano, né? Ele não é a pessoa que todo mundo gostaria, uma pessoa equilibrada, sóbria, mas ele tem muitas boas intenções. Eu acho que isso ninguém pode tirar desse futuro presidente do Brasil, que é o Bolsonaro. Vou pedir também ao Francisco Quintino que faça a avaliação do seu pré-candidato a presidente, o ex-presidente Lula. Por favor, Quintino. Carla, eu vejo o presidente Lula como uma das principais lideranças políticas do planeta. Se nós observarmos a história de Nelson Mandela, por exemplo, e outras figuras internacionais, o avanço com a chegada do presidente Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, vindo daquela movimentação toda do Martin Luther King. Então, eu consigo pensar na figura do presidente Lula ligada a esse tipo de movimento de lideranças políticas mundiais. O presidente Lula, que concorreu à presidência 5 vezes e foi eleito 2 vezes, no governo, foi o melhor governo que nós tivemos nos últimos tempos em termos de distribuição de renda, em termos de combate à fome. Fome, aliás, que voltou no atual governo. E dizer que, quando o presidente Lula começou a sofrer as perseguições que o levaram à prisão, através de uma conduta de um juiz extremamente parcial, que acabou, aliás, esse juiz acabou virando ministro da Justiça do atual presidente da República. Então ficou constatado que foi uma sentença, um julgamento que culminou com uma decisão política para que se atingisse o objetivo de tirar o presidente Lula da campanha eleitoral. Neste momento, o que nós estamos deparando é que, desde o primeiro momento, quando anunciou a possibilidade de Lula voltar a ser candidato, ele está em primeiro lugar. E agora, chegando nos últimos 30, 20 dias, com a identificação que ele poderá ganhar a eleição no primeiro turno. Se a gente olhar que o Lula teve mais de 500 dias preso por conta dessa sentença parcial, e se nós analisarmos a situação que estamos hoje em termos políticos, eu gostaria que o presidente Lula até não fosse candidato, que tivesse um outro candidato em pé de igualdade em condições de vencer Bolsonaro. Mas se a gente olha a terceira via e todas as possibilidades de identificação de candidatura, ninguém tem o percentual de votos que o presidente Lula tem.
Então, é automático, já que ele pode ser candidato, é automático que ele venha a ser candidato como pretende ser, e agora, tendo ao lado dele, aquele que foi um adversário de muitas campanhas, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, que percebeu que, nesse momento, é uma situação extremamente grave, por isso que se junta a uma candidatura de Lula e Alckmin, no sentido de preservar a democracia. Porque a democracia é preservar liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão dentro dos limites rigorosos da lei. Aquele que defende liberdade para cometer crimes não está defendendo liberdade. Liberdade, numa democracia, não é fechar Supremo, não é fechar Congresso. Liberdade é os poderes constituídos funcionando. E, para nós, nesse momento, o Lula não tem só o meu voto, ele tem voto hoje de cerca de 52% dos eleitores. Esses votos pretendem preservar a democracia. Estão chegando perguntas dos nossos ouvintes, quero agradecer pela participação. São perguntas específicas para um determinado participante aqui do debate, mas eu vou abrir então para que os dois possam responder. O Sérgio Luiz, ele pergunta a respeito, Quintino, da questão dos sindicatos. Se os sindicatos não desejam a volta de Lula porque perderam seus benefícios, seus privilégios ao longo do governo do Bolsonaro. Na verdade, é Luiz, né? Sérgio Luiz. Sérgio Luiz, bom dia. Na verdade, não é exatamente o sindicato que perderam os direitos. Quem está perdendo direitos são os trabalhadores. E enfraquecer a representação sindical tem essa intenção, tem essa conotação. Quanto mais fraco o sindicato for, facilita a perda de direitos trabalhistas. Haja vista, por exemplo, que são milhões de trabalhadores na informalidade sem carteira assinada. Até por conta disso que há uma fala, né, há uma condição na sociedade que empreendedorismo é carregar um isopor nas costas sem ter direito nenhum. E cadê o sindicato que defende esses trabalhadores que fazem entrega de lanches, fazem entrega de remédios, de farmácia e tudo mais? Cadê a garantia deles? Cadê a força do sindicato para proteger esses trabalhadores? Então, antes de dizer que a questão dos sindicatos é querer a volta do Lula para voltar a ter a questão de um fortalecimento de receita, é necessário observar que a fragilidade dos sindicatos culmina na questão de perda de direitos trabalhistas. Chequeto pode comentar também esse assunto, a questão dos sindicatos e o presidente Lula? Comento com muito prazer. Os sindicatos são muito bem-vindos na sociedade. Só que eles têm que tirar um pouco o manto protetor do Estado. Então, os sindicatos, se eles perderam a receita que eles tinham antes, eles podem conviver normalmente, assim como existem outras instituições que não dependem do Estado. Os sindicatos são importantes, as categorias têm esses sindicatos, né, diversas, empresariais e trabalhadores e todos os setores. Agora, os sindicatos têm que encontrar meios de sobreviver, assim como nós encontramos meio de sobreviver também trabalhando. Então, eu penso que essa questão em relação ao sindicato é uma questão do Estado estar protegendo. Isso foi feito, acho que lá atrás, na época de Getúlio Vargas, se eu não me engano, e ficou esse manto protetor até hoje, até na gestão do Temer, que caiu, né, no Congresso, caiu essa contribuição sindical. Então, nesse aspecto, essa é a minha opinião. O sindicato venha com boa intenção e dispute o mercado e trabalhem para sobreviver. Você me permite só... Pois não, daí a gente dá uma palavrinha de novo para o Chequeto, pode ficar à vontade. É só para complementar, não é para contrapor a opinião do Omar, que foi muito feliz em sua fala. Mas dizer o seguinte, eu, enquanto sindicalista, eu não defendo a volta da contribuição sindical, nos moldes que eram, né? Na verdade, o que nós queremos é o seguinte, quando nós negociamos uma convenção coletiva, como é o caso do setor químico, que abrange cerca de 350 mil trabalhadores no estado de São Paulo, e que nem todos contribuem. Vamos pegar um exemplo. Uma determinada empresa tem 1.300 trabalhadores, das quais, dessas 1.300 trabalhadores, 250 são associados ao sindicato. Mas quando o sindicato faz uma negociação de convenção coletiva, ele não está garantindo aqueles direitos através da convenção para aqueles 250, mas para aqueles 1.300. Então, nós precisamos encontrar uma forma de que
a questão da contribuição seja compartilhada, seja através de acordo, negociação de acordo coletivo e tal, mas não a volta da contribuição sindical compulsória como era antes. É dar condições de que nós, setor de representação dos trabalhadores e representação empresarial, possamos negociar, encontrar um meio termo para esse entendimento. A Aline Teixeira, eu quero agradecer já a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, deixar o convite, mande sua pergunta, seu comentário pelo nosso WhatsApp, 998421255. A Aline Teixeira pergunta para o Chequeto, é um comentário, né? Ela acredita que é indefensável nesse momento o governo, não se dá para defender o governo do presidente Bolsonaro diante dessa política de preços, das dificuldades enfrentadas pelos brasileiros e da volta da fome ao país. É a Aline, né? Aline Teixeira. Aline Teixeira, eu agradeço a sua pergunta. Eu acho que depende do ponto de vista que você esteja visualizando isso, né? Realmente existe uma ala da sociedade que tem levado a discussão por esse lado, para o lado da fome, para o lado da dificuldade. Agora, nós estamos numa crise mundial, né? O governo estava vindo muito bem antes da pandemia, e se você comparar agora os índices econômicos das potências mundiais, o Brasil está lá na frente, como solução dos problemas. Problemas existem, é lógico, mas vamos falar aquela velha frase, tudo agora é culpa do Bolsonaro, né? Eu não sou um defensor profícuo do Bolsonaro em tudo que ele faz, mas eu acho que o governo dele é muito bem intencionado e tem pessoas técnicas muito capazes, né? E isso está mostrando isso nos resultados, maiormente nos resultados econômicos. Quintino? Com todo respeito, Omar, de boa intenção, o inferno está cheio, né? Porque aí a gente olhar, por exemplo, um presidente que passa mais tempo passeando do que trabalhando, né? Quer dizer, o país, eu concordo com você que a crise é mundial. Nós tivemos aí uma questão de uma pandemia que, no mundo todo, né? Que ceifou muitas vidas, né? E aí, aliado a isso, a questão do negacionismo. E ninguém mais foi negacionista do que o presidente da República do Brasil. Ele inflamou, ele botou pilha nessa questão do negacionismo. Tanto é que hoje as campanhas de vacinação, que o Brasil tinha uma eficiência muito grande, não só na questão de pandemia, mas outras vacinas, que era tradicional, né? Conseguiram até detonar a imagem do Zé Gotinha. Quer dizer, um presidente com esse comportamento, ele só vai conseguir realmente agradar o pessoal que votou nele e continua acreditando nele, embora que muita gente já desistiu dele por conta desse comportamento. Eu gostaria muito que hoje, no dia 11 de junho de 2022, eu pudesse estar aqui dizendo, Omar, não tem jeito não, o Bolsonaro vai ganhar essa eleição no primeiro turno, porque ele foi um presidente que cuidou dos brasileiros, não só da turma dele, não só do pessoal que anda de moto. Ele cuidou de todos os brasileiros. Inclusive, quando discutiu-se a questão da vacina contra a Covid, ele foi o primeiro que empunhou essa bandeira. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. Tanto é que, hoje, a imagem dele negativa perante o mundo tem muito a ver com esse comportamento. Se ele tem boa intenção, ou se ele teve, ele não está conseguindo traduzir em comportamento com responsabilidade de acordo com aquilo que o cargo exige. É presidente da República do Brasil e não é presidente da República de quem anda de moto. Muito bem, são 8h45. Nós estamos aqui no nosso JC nas eleições. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Jovem Pan, eleições 2022. 8h48, voltando então com o nosso JC nas eleições, o nosso debate semanal aqui no Jornal da Manhã. Convidamos nossos ouvintes, os nossos internautas, para que participem. 998421255. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta para os nossos convidados. Hoje nós estamos conversando com o Omar Chequeto, o Omar que é empresário e representando aqui o movimento nas ruas. E também com o Francisco Quintino, presidente do Diretório do Partido Solidariedade e presidente do Sindicato dos Químicos aqui de Rio Claro e região. Nós estávamos conversando antes, né, em relação à política de preços, as dificuldades enfrentadas hoje aqui no país. O Omar quer dar mais uma palavrinha, por favor? Sim, eu queria fazer um comentário. Em relação a vacinas, ficou uma coisa muito polêmica. Se nem os especialistas conseguiram chegar a um consenso,
Eu acho que não cabe a nós aqui, simples mortais, que não estamos envolvidos, né, com conhecimentos científicos, darmos as nossas opiniões, porque nós também vamos errar, com certeza. Então, o que se passou da vacina foi um mal, foi uma mistura de ciência com política. Então, a gente não tem ainda a realidade. Eu conheço a questão de vacina no Rotary. Nós, desde 85, nós estamos num projeto de erradicar a poliomielite, e até hoje nós não conseguimos. Então, com uma vacina já bem conhecida, do Sabin, né? Então, a questão de vacina é uma questão que eu acho que não dá realmente para saber falar totalmente quem tem 100% de razão. A coisa ficou muito polêmica. Lógico, temos que tomar as vacinas. Agora, saber os pontos científicos, quem está certo, quem está errado, só o futuro vai saber, né? Vai mostrar para a gente. Vamos fechar o assunto? Assim, eu concordo na questão da responsabilidade que temos em relação, quando se pensa na questão coletiva, né? Agora, desqualificar a ciência, eu acho que aí é muito complicado, né? E concordo com o Omar, a questão da gente tomar vacina, usar máscara, né, tal. Eu acho que tudo isso é muito importante, porque eu vou dizer da minha situação pessoal. Eu já tomei a 4ª dose da vacina, recentemente eu tive Covid, o impacto na minha vida em termos de saúde não foi pesado, foi leve. E no começo da Covid, minha esposa esteve internada no Hospital Unimed durante uma semana, uma situação bastante complicada. Então, devemos respeitar as vacinas. Exato. Muito bem. Vamos falar um pouquinho também, falamos já bastante sobre a disputa à presidência da República, precisamos falar também sobre a disputa ao governo do Estado, né? Uma decisão importante também, os paulistas vão eleger seu governador, e nós já temos aí as articulações, alguns nomes já se destacando nessa disputa, e nessa semana saiu mais uma pesquisa, a pesquisa da revista Exame, Instituto Ideia, dando a vitória aí, né, questão da intenção de voto nesse momento, é importante destacar isso, é uma pesquisa de intenção de votos neste momento, ao candidato do PT, Fernando Haddad, com 27% das intenções de voto. Na sequência, o candidato Tarcísio, do Republicanos, com 17%, Márcio França, do PSB, com 14%, e Rodrigo Garcia, o governador do PSDB, com 11%. Vou pedir que o Omar Chequeto faça a sua avaliação, fale um pouquinho dessa disputa ao governo do Estado, e no caso do seu pré-candidato, né, que seria o Tarcísio, é isso, Chequeto? Exato. Bom, vamos falar um pouquinho, começando, né, falar sobre pesquisas. Gente, eu venho do mundo corporativo, eu trabalhei numa organização que pertence a um oligopólio. Então, desculpa a modéstia, eu sei o que é oligopólio. Os institutos de pesquisa são um oligopólio no Brasil. Então, eu terminaria aqui a minha frase em relação a pesquisas, a institutos de pesquisas. Vocês vão ver que vai chegar na época das eleições, vai mudar, esses números vão ser mudados. Já é uma estratégia em cima disso. Isso eu tenho certeza que eu estou falando. Acompanhem, já aconteceu isso e vai acontecer novamente. A pesquisa que eu acredito é enquete. Eu vou falar uma coisa, Carla. Quando, em 82, existiam as pesquisas, Ibope e tal, e o Fernando Henrique Cardoso, ele era candidato a prefeito de São Paulo. Estava nas pesquisas massacrando o Jânio Quadros. E a Rádio Jovem Pan, ela fazia uma enquete. Ela ia no centro de São Paulo, entrevistava as pessoas ao vivo, iam computando os dados. Então, existia uma disparidade. Os institutos de pesquisa davam o Fernando Henrique Cardoso como vencedor daquelas eleições para prefeito. E as enquetes da Rádio Jovem Pan davam o Jânio Quadros. Inclusive, o Fernando Henrique Cardoso sentou na cadeira de prefeito antes de serem computados os votos. O resultado das urnas foram outros. O resultado foi a enquete que a Jovem Pan tinha feito, que foi a verdade. Então, existem muitos problemas em relação a essa questão de pesquisas, tá? O meu candidato é o Tarcísio. É uma pessoa muito bem escolhida pelo Bolsonaro, uma pessoa capaz, não é um político profissional, é um tocador de obras, fez um trabalho magnífico no ministério que ele tocou, vai fazer um trabalho legal, vai fazer uma revolução em São Paulo, porque nós estamos cansados, o povo, eu tenho
visitado alguns pequenos municípios e sinto que o povo, Quintino, desculpa, está enjoado desse político profissional. Desculpa da minha sinceridade. Eu tenho amigos que são políticos, são pessoas boníssimas, mas o povão já está cansado dessa imagem daquele político profissional. E aqui no estado de São Paulo, o PSDB está à frente também, acho que há mais de quase 30 anos, 20 ou 30 anos. Então, vai haver uma mudança, o Tarcísio vai levar essa eleição, vai ganhar e vai fazer uma excelente administração no estado de São Paulo, eu tenho certeza. Inclusive, trazendo pessoas que, de repente, não estão ligadas a ele. Vai haver uma união muito grande para o bem do estado de São Paulo. Isso eu tenho certeza. Pedir que o Francisco Quintino também comente essa pesquisa de intenção de voto ao governo de São Paulo. Fale um pouquinho também sobre o seu pré-candidato, no caso, o Fernando Haddad, né, Quintino? Na verdade, o Solidariedade, nesse momento, Carla e Omar, e ouvintes, conversa muito em relação à candidatura de Rodrigo Garcia, né, por conta de que no Estado há uma proximidade em termos de diálogo, entendimentos, conversa, construção em torno do Rodrigo Garcia. Então eu vou até corrigir aqui, eu achei que o posicionamento do partido era um apoio ao PT também na esfera estadual. Estou corrigindo aqui, então. Nacional é o presidente Lula, estadual ainda não fechou, mas há uma conversa de bastidores com a possibilidade da candidatura de Rodrigo Garcia. Eu concordo na questão de pesquisa. A pesquisa ela aponta uma tendência de momento, mas que não quer dizer que seja o resultado da eleição. A pesquisa realmente que vale é quando abre a urna e apura-se os votos. Nós temos percebido que, às vezes, algumas pesquisas se equivocam, né, em algum percentual, e muitas vezes até com o próprio resultado. Mas, assim, o que eu entendo é que, na questão do político profissional, né, que eu até aplaudo aqui a boa intenção do meu amigo Omar na direção de pensar numa sociedade com novos políticos, com novas lideranças, para que pudesse conduzir não só o Estado, mas a nação brasileira, né? Mas ocorre que todo mundo que está aí é político profissional. Todo mundo. Um presidente atual, por exemplo, que durante 30 anos é eleito sistematicamente. Então é um político profissional. O meu candidato, Lula, é um político profissional. Então, aqui no Estado, eu penso que entre Haddad, Rodrigo Garcia, o Márcio França e o Tarcísio, né, são políticos profissionais. Agora, caso o candidato Tarcísio seja eleito, eu gostaria de saber, de pensar, ele vai governar como? Como ex-petista que ele é, porque ele fez parte do governo do PT, né? Nós não podemos esquecer isso, que ele foi, inclusive, ministro do governo do PT. Né? A gente precisa ter uma certa memória. Aí, de repente, por um milagre, ele se transformou numa outra coisa. Eu penso que é apenas um agente, um ator político que está fazendo trabalho político, que é, por exemplo, tentar fortalecer a candidatura de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo, é trazer palanque para ele. Agora, eu gostaria, eu penso que há possibilidade muito forte do futuro governador de São Paulo ser o Fernando Haddad, né? Isso é uma posição pessoal minha, tá? É Quintino está dizendo aqui. E eu quero dizer que também as conversas ocorrem. Então, a Carla, você não está totalmente equivocada, não. As conversas ocorrem também do ponto de vista da candidatura do Haddad. Agora, quando chegar ao resultado da eleição, e caso o Haddad seja eleito governador, é um petista raiz. Agora, caso abra a urna, Tarcísio seja eleito governador, também é um petista raiz, que mudou de lado durante a caminhada política. Esse resultado aqui, essa intenção de voto, ela mostra que essa disputa, o governo ainda está um pouco embolado, a gente pode dizer assim, porque são índices razoáveis aqui. O Rodrigo Garcia, que seria o quarto, e com 11%, então não há tanta diferença assim como nas pesquisas da presidente da República, né? Eu gostaria de não comentar as pesquisas, mesmo porque eu acho que eu não estou, hoje, pelo que tem acontecido, eu não estou acreditando em pesquisas. Eu preferia esperar um pouquinho mais para frente. Mas eu quero corrigir, Quintino, me desculpe. Eu não tenho conhecimento que o Tarcísio foi ministro da Dilma. Eu sei que ele esteve num cargo do governo federal, me parece que é DENIT, alguma coisa assim, eu não lembro, e ocupou esse cargo, mas eu acho que não chegou a ser ministro. E também, se fosse um ministro bom, que
que não tivesse metido a mão, igual muitos ministros do PT fizeram, eu acho que ele seria uma pessoa possível de estar conosco. Eu tenho essa linha de ação. Se um dia eu tiver um cargo político e tiver pessoas que não pensem como eu, numa linha política, mas que sejam boas e pensem em função do bem-estar da população, eu traria para o meu lado sem problemas, tá? Então eu não vejo problema em o Tarcísio aí ser uma ex-pessoa ligada ao governo da Dilma, mas que eu saiba, ele foi um cargo técnico. Só para encerrar, Quintino. Sim, eu concordo que o que às vezes eu faço alguma provocação é no sentido da memória, porque senão fica parecendo que de um lado é todo mundo santo e do outro lado é tudo pecador. Sendo que no meio da política existem coisas boas de ambos os lados, existem coisas negativas de ambos os lados. Então, quando a gente pega os extremos, né, que nós não estamos lá, graças a Deus, a gente não está lá nos extremos, nós estamos aqui na conversa de centro. E o que for bom do lado da extrema-direita, que for positivo, e o que for bom do lado da extrema-esquerda, juntar para um pacto do entendimento do melhor para o Brasil, eu estou totalmente disponível para isso, sem negar os políticos profissionais que aí estão, aqueles que não estão no poder agora e aqueles que já estiveram e que pretendem voltar. O Brasil tem muito disso também, né? As pessoas transitam entre os partidos, entre as ideologias, com uma facilidade que parece que só se vê por aqui. Exato. Bom, infelizmente o nosso tempo terminando, já são 9 horas. Eu quero agradecer a participação do Omar Chiqueto, do Movimento nas Ruas. Omar, muito obrigado pela sua presença, por essa conversa aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui conversando com o Quintino, com você, Carla, com seus ouvintes. E eu tenho certeza que nessas eleições vai dar Bolsonaro, vai dar para o bem do Brasil, vai dar honestidade. Podem ter certeza. Quero agradecer a participação do Francisco Quintino, do Partido Solidariedade. Quintino, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa. Eu que agradeço, Carla. Obrigado aí aos ouvintes, as perguntas. Obrigado, Omar, pela gentileza desse debate, de uma conversa madura, civilizada, respeitosa, é isso que o Brasil precisa. E, evidentemente, que eu estou aqui defendendo a candidatura do presidente Lula, porque ele, no momento, é o que representa a garantia da democracia, de que nós não vamos passar, por exemplo, por essa situação de crise de econômica, muitas e muitas crises. Sabemos que o Brasil vai continuar com muitas dificuldades, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de enfatizar. Esse momento do país nos afeta emocionalmente. O presidente Bolsonaro, ele traz todo dia uma mentira, uma coisa negativa, que faz com que a gente se sinta muitas vezes desestimulado com o poder público, em função de que nos afeta emocionalmente. E que nós precisamos ter paz, tranquilidade, bom diálogo, civilizado, como foi aqui hoje, para que a gente pense o país de uma forma coletiva, juntando empresário, trabalhador, direita, esquerda, porque o que importa é a nação brasileira seguir em frente, prosperando e cuidando dos mais pobres. Obrigado, cara. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, a participação dos ouvintes, dos internautas que mandaram suas perguntas. São 9 horas e 2 minutos. A gente encerra aqui a edição local do Jornal da Manhã deste sábado. Vocês ficam agora com a edição nacional do Jornal da Manhã e a equipe da Jovem Pan de São Paulo. A todos um excelente fim de semana. Voltamos com o Jornal da Manhã, nossa edição local, na segunda-feira às 8.